Olá, estamos de volta com o Alerj Debate. Falamos hoje sobre a volta às aulas nas escolas particulares da cidade do Rio. Patrícia, queria voltar com você e falar um pouquinho sobre a Fiocruz, né, que é a instituição que você está aqui representando. Um relatório produzido pela Escola Nacional de Saúde Pública traz uma série de critérios para o retorno das aulas. Entre eles, medidas preventivas, né, medidas sanitárias, de higienização, distanciamento de 2 metros entre os alunos. Na sua opinião, as escolas conseguem garantir tudo isso, ainda que sejam as escolas particulares com mais recursos? Bom, muitas das escolas particulares são escolas pequenas, né, com poucos recursos, então a gente tem muito medo de que isso realmente não seja de fato conseguido, porque você vai reduzir bastante o número de alunos por sala e você tem que garantir que a outra parte dos alunos, metade ou talvez menos da metade de cada turma, em cada turno de funcionamento, esteja recebendo o mesmo conteúdo nas suas casas. Essa é uma questão crítica, porque a gente não pode deixar ninguém para trás. E como é que a gente vai fazer? Eu tenho percebido que muitas das mães, até porque sou mãe de 2 adolescentes que também estão sofrendo com a questão de ficar em casa e tendo aulas remotas, muitas das mães não querem que os filhos retornem. Mas a gente tem um outro lado também, que a Fundação Oswaldo Cruz se preocupa, que é a questão do amparo às crianças, né? Porque muitas das crianças, elas precisam estar na escola para que seus pais trabalhem, muitas crianças precisam ficar nas creches, porque sem a creche, o pai e a mãe não tem como retornar, e nós sabemos que muitos dos serviços já retornaram de forma presencial. Então, essa é uma discussão também que tem que entrar quando a gente fala na questão do não retorno às aulas. Nós entendemos que é muito crítica a situação, que nós não sabemos exatamente qual vai ser o comportamento, como os meus colegas colocaram anteriormente no outro bloco, você tem que garantir toda a condição de segurança. As crianças, elas têm quadros menos graves e menos crianças ficam acometidas pela Covid, mas o que a gente sabe é que elas podem levar realmente a doença para casa, e a gente sabe, o estudo da Fiocruz, que você também citou no bloco anterior, fala sobre isso, né, sobre o risco de que as crianças, ao retornarem para suas casas, levem o vírus para aquelas pessoas que são maiores de 60 anos, avós, tios, enfim, que convivem nas mesmas casas, e também aqueles que tenham comorbidades e que estão até agora guardados em suas casas. É preciso também que você tenha um sistema de vigilância para as escolas retornarem, e esse sistema de vigilância seja por testes, que seria o ideal, mas se nós não temos como oferecer testes para todos, que seja o que a gente chama de screening dos sintomáticos respiratórios. Então, isso significa que você tem que afastar qualquer professor e qualquer criança que esteja espirrando, tossindo, com dor de garganta e febre também. E isso por 14 dias, pelo menos, se você não vai oferecer teste, porque se você tem teste para todos, você afasta, testa, em 1 a 2 dias tem o resultado, não é Covid, poderia retornar. Mas se você não tem teste, você vai afastá-los por sintoma, todos têm que ficar 14 dias isolados. Uma outra coisa é que se você tiver numa classe uma criança com esses sintomas, ou um professor, você tem que suspender toda aquela classe. 2 casos na mesma escola, quarentena da escola toda. Então, é uma situação complexa, que tem que ser muito bem estudada e muito bem pensada. E não esquecer também que nós precisamos pensar na segurança dos alunos de um modo geral. Obrigada, Patrícia. Realmente é muito complicado essa volta sem testes, né? A testagem seria fundamental nesse momento de reunir de novo tanta gente, né? Elson, falar de outro assunto polêmico, né, que surgiu da semana passada para essa semana, que foi o vídeo institucional divulgado pelo Sinep Rio, Sindicato das Escolas Particulares. O vídeo causou bastante polêmica, dizendo que a volta às aulas é segura e que, abre aspas, trancar todos em casa não é ciência, confinar é desconhecer, fecha aspas. Depois da repercussão negativa que esse vídeo teve, o sindicato retirou ele das redes. Mas eu queria saber qual é a opinião do Sindicato dos Professores sobre isso.
A nossa posição, mais uma vez, é a posição da coerência, é a posição da razão, é a posição do certo. Né? Porque nesse momento não tem o talvez. Né? Para isso, não tem o talvez. Ou você segue a ciência, ou você nega a ciência e vai para a loteria, vai para jogar o dado e ver no que vai sair. E não é isso que nós estamos querendo. Nós estamos querendo lidar com a ciência, com base na ciência. E quando o sindicato patronal, Sinep Rio, produz um vídeo onde ele trabalha com negacionismo, onde ele diz que o isolamento social, ou seja, tudo que foi feito no mundo que foi o isolamento social, baseado em como sendo a primeira resposta que a ciência dá nesse momento de pandemia é o isolamento social, é a primeira resposta que a ciência dá. E é a primeira coisa que ele nega. Então, se ele nega a primeira coisa que a ciência definiu, que foi o isolamento social, para diminuir os índices de contaminação e, obviamente, diminuir os índices de morte, ele nega tudo que há. E me desculpe, eles estão desrespeitando as pessoas que estão fazendo o seu isolamento ainda, os senhores e as senhoras, o vovô, a vovó, os pais, os alunos, os donos de escola que estão se preservando também, porque eles não vão levar seus filhos para a escola, eles não vão levar o seu neto e sua neta para a escola, tá entendendo? Mas eles querem que os filhos dos outros vão à escola, porque eles têm que continuar pagando a mensalidade. É isso que eles pensam. E quando eles fazem um vídeo desse, só vem a confirmar em que o lucro para eles está vindo antes da vida, porque o vídeo ele desmerece totalmente a valorização da vida da sociedade, desrespeita os mortos, desrespeita a sociedade, desrespeita a todos. Por isso que eles apanharam, e a palavra é essa, não tem outra, apanharam muito, inclusive de escolas que são filiadas ao próprio Sinep Rio, que fizeram cartas, né, públicas desaprovando o que foi feito e dizendo: eles não me representam. Para mim, aquilo vai mais da ideologia de uma direção do que, na realidade, a convicção da categoria dos donos de escola, porque foi o que passou ali. E eu espero que seja isso, que seja a ideologia de uma minoria. Claro que uma ideologia que leva as pessoas à morte. Estamos vendo aí o que ela está fazendo, né? Somente em nível federal. Obrigada, Elson. Deixa eu ouvir um pouquinho, Silvio. Silvio, na escola que você trabalha, ou nas escolas que você trabalha, você acredita que a volta pode ser segura? O que você pode falar da tua experiência? Aí, você já falou um pouquinho, né, que você não se sente seguro para voltar, mas você acha que são escolas que vão conseguir cumprir alguma dessas medidas de higienização, de isolamento, separação, distanciamento dos alunos? Na tua experiência, como é que você acha que vai ser isso? Olha, Fernanda, em absoluto, nas escolas particulares em qual eu leciono, sim. Eu hoje trabalho em duas instituições particulares, né, são instituições que atendem aos públicos B e A na localidade onde elas atuam, tá, em um ticket médio alto aí de mensalidade. Então, com certeza, elas iriam cumprir todas as normativas exigidas aí pelas secretarias de saúde e os demais órgãos, o que foi imposto, né, para o retorno. O que eu tenho ouvido aí dos diretores, dos gestores da escola, é que nós não retornaremos. Nós temos que estar preparados, porque se for uma coisa obrigatória, a gente tem que acatar a decisão. Mas até o momento, como é uma sugestão, nós não vamos retornar, vamos manter a nossa rotina de aulas remotas, até porque tem se mostrado muito eficiente. O nosso contato com o aluno ele tem se tornado, não é tão próximo, né, quanto aquele calor humano, mas via aplicativos e via plataforma a gente consegue ter uma troca, ouvir o nosso aluno. Tanto é que nós fizemos já as nossas avaliações, já estamos finalizando a nossa segunda etapa de avaliação, e a gente entende que dessa forma é muito mais seguro do que a gente fazer um meio a meio.
Sabe aquela história de tentar dividir, fazer de dois modos distintos, com o presencial e com o ensino remoto, é fazer mal feito os dois. Então é melhor que a gente foque apenas no ensino remoto e leve com qualidade isso que a gente está querendo propor para o nosso aluno. Eu queria corroborar um pouquinho com o que falou a doutora Patrícia, no que tange a circulação aí do vírus, né? Ela disse, se um aluno daquela classe testar positivo, a gente tem que deixar isolado toda aquela classe e o professor. Agora, a realidade é que o professor hoje no estado do Rio de Janeiro, ele não leciona em uma única escola. Eu, por exemplo, leciono em 5. Então, se um aluno testou positivo, eu vou ter que ficar em isolamento. Mas e a possibilidade de eu ter levado para os alunos das outras escolas? Das outras escolas, né? Exato. E se foi o professor que testou positivo? Olha, um professor apenas, a quantidade de alunos. Numa escola que eu atuo, eu trabalho com todas as turmas, do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Então, eu estou falando de toda a escola. Se eu testar positivo, eu vou ter que colocar toda a escola em quarentena. Então, assim, é uma atitude muito irresponsável Complicada, a gente né? permitir, muito complicado a gente permitir o retorno às aulas presenciais. Bom, eu queria falar também sobre o Sinep, o Sindicato das Escolas Particulares. A gente convidou eles a participarem aqui do programa. Eles não puderam enviar representante, mas eles enviaram uma nota, né, que diz que o retorno às aulas é coerente com respeito pela manutenção da vida e que cumpre as determinações das autoridades de saúde. Abre aspas, reiteramos que nossas escolas estão devidamente orientadas sobre o protocolo rigoroso de saúde a adotar e prontas para iniciar suas atividades presenciais quando assim for determinado pelas autoridades competentes, fecha aspas. Bom, esse é o posicionamento do Sinep, né, do sindicato. Eu agradeço muito a participação dos 3 aqui no nosso programa, foi ótimo, muitas informações, muito esclarecedoras, muito obrigada. Agradeço também a você que nos acompanhou, gostou do programa, quer rever? Acesse o nosso site ou então o nosso canal do YouTube, TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.